Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos nesse bom lugar. Mensagem maravilhosa, mensagem cantada, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 4. Eu quero fazer uma oração, mas a oração nós vamos fazer a mesma oração que os discípulos oraram antes de iniciarem uma caminhada do evangelismo. Antes eles clamaram por um poder que eu creio que é a nossa maior necessidade hoje para pregarmos o último evangelho. Capítulo 4, o versículo 23 em diante, então vamos começar do 24. Ouvindo isto unânime, eles já estavam orando. Levantaram a voz a Deus dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do teu Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades e juntaram-se uma contra o Senhor e contra o teu ungido, Jesus Cristo. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilato, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. E naquele momento, enquanto estendia as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu nome e do teu santo servo Jesus, e tendo eles orado, tremeu onde eles estavam reunidos, o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, clamamos o mesmo poder, Senhor, clamamos ao Senhor o mesmo Espírito, o mesmo poder para que pregamos a tua palavra com intrepidez. O mesmo Espírito prepara o nosso coração, o mesmo Espírito prepara o ambiente, para que a tua palavra fale aos nossos corações. Nós clamamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel. Nós vamos estudar 2 capítulos de Ezequiel e alguns textos do livro do Espírito de Profecia, para nós entendermos o que Deus tem para nós nessa manhã. A mensagem que nós vamos estudar hoje, eu creio que é a última mensagem que nós necessitamos ouvi-la. Lembrando que quando foi anunciada a última mensagem a Sodoma e Gomorra, eles não sabiam que aquela era a última mensagem. Foi anunciado também a última mensagem ao povo antes do dilúvio. Queira Deus se eles tivessem ouvido e acreditado. Hoje nós temos uma mensagem exclusiva, irmãos, direcionada para cada um de nós, para o povo presente agora nesse tempo. E eu creio de verdade que essa mensagem é para nossa igreja, é para o nosso povo, é a verdade presente. Eu creio nisso. Eu tenho buscado, eu tenho orado bastante. Essa mensagem já está na minha mente, no meu coração já há alguns dias, irmãos, alguns meses atrás. E como eu tenho clamado a Deus, dentro das minhas limitações, porque eu sou um homem que me decepciona a cada dia, a cada momento. Mas eu tenho buscado, irmãos, eu tenho buscado esse Espírito que os discípulos buscaram, porque eu creio que para pregar a palavra de Deus é necessário um poder maior. Porque a minha capacidade é muito limitada, irmão, muito minúscula.
Por isso, o poder do Espírito é que nos impulsiona a pregar e que nos prepara a ouvir. Então, no nome de Jesus Cristo, a oração que é pregada agora é de Deus. E eu quero te fazer um convite, um desafio. Não saia antes do fim da mensagem. Não levante do banco, por favor, faça um esforço. Eu sei que dá uma sede, dá vontade de ir no banheiro, eu já fiz isso tantas vezes. Mas vamos esforçar, porque pode ser que você saia e que aí Deus fala algo que era para você e você não vai ouvir. É uma passagem poderosa, capítulo 9 de Ezequiel. O primeiro verso diz: então ouvi, capítulo 8. Vamos começar no capítulo 8. Ok? Capítulo 8, o primeiro verso, o versinho 1. Diz o seguinte: no 6º ano, do 6º mês aos 5 dias do mês, estando eu assentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Ezequiel estava na sua casa, na sua sala, e diante dele estavam os anciãos de Judá. E naquele momento, Priscila, ele diz que a mão do Senhor caiu sobre ele. Ele estava em uma reunião, digamos que ele estava numa comissão, Alexandre. E de repente o Espírito de Deus, a mão de Deus caiu sobre ele. E daí nós temos coisas incríveis, porque o Espírito conduz Ezequiel e mostra para o Ezequiel os pecados que estava sendo cometido no santuário de Deus, na casa de Deus. E nós vamos provar hoje, dentro da Bíblia, ou assim diz o Senhor, que essa mensagem, ela estava estendida há algum tempo à frente, o tempo presente que vivemos. O versinho 2: olhei, e eis uma figura como fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de um metal brilhante. Estendeu ela ali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhava para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca ciúmes a Deus. O Espírito que toma Ezequiel e que leva Ezequiel a Jerusalém em visão de Deus, mostra para Ezequiel que na entrada do pátio havia imagens que provocavam ciúmes a Deus. Era algo que não podia existir, mas estava ali. O verso 4: eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que era no vale. Lembra que Ezequiel teve um encontro com Deus, que o mesmo Espírito levou ele para um vale de ossos secos. Era a mesma glória, era o mesmo Deus, era o mesmo poder que estava com Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do alto, estava a imagem de ciúmes, a entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para me afastar do meu santuário? Percebe que o Espírito de Deus, que tem forma, tá? O Espírito que tem forma e mão, o Espírito é real, que leva Ezequiel para essa missão, diz: olha, as imagens que eles adoram, para mim é abominação. É algo que provoca ciúmes, iras. Era o pecado que era cometido pelo povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus. Mas o anjo, o Espírito Santo fala para Ezequiel: pois verás ainda maiores abominações do que essas. O que poderia ser maior do que isso, Alexandre?
Qual pecado poderia ser maior do que isso, Márcio? O versículo 7 ele diz: ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei a parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê, as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda a forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafá, que se havia no meio deles, estava em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia aroma suave de incenso. Então me disse: veste isso, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Irmãos, no nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender isso de uma forma perfeita. O Espírito Santo que tomou Ezequiel e que mostra essa visão para Ezequiel, está mostrando os pecados que eram cometidos dentro do átrio de Deus, dentro da casa de Deus. Os pecados eram cometidos pelos os líderes, aqueles que deveriam ministrar com honra, com reverência a um Deus que é santo. Eles estavam adorando outros deuses em lugar de Deus. Outros deuses em lugar de Deus. Só que o Espírito fala a Ezequiel dizendo: tornarás, o verso 3, tornarás a ver maiores abominações do que estão fazendo. O que poderia ser pior do que isso? Lembrando que essa visão aqui, ele estava mostrando o pecado que era cometido pela liderança da igreja, pelo povo que deveria dar exemplo. Mas ele diz que havia algo pior. O que poderia ser, Simeia? Pior do que isso? O verso 14: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. O que é isso, a Tamuz? A Tamuz, segundo a mitologia, era um deus babilônico, era um deus da sensualidade. E esse Deus, tem uma curiosidade, a mitologia diz que esse Deus, ele era visível, real, só no verão, quando havia chuva. Depois, no inverno, ele desaparecia. E as mulheres que ali estavam, Priscila, choravam já com saudade, porque estava no finzinho do verão. A chuva estava findando, então aquele Deus ia desaparecer por algum tempo. E elas lamentavam e choravam. Sabe qual era o principal desejo das mulheres que procuravam esse Deus? Buscar a ser mais sensual. Era a sensualidade o objetivo da busca ali. E esse pecado é grande diante dos olhos de Deus. Deus disse que era até maior. São maiores do que aqueles cometidos pela liderança da igreja. Era algo terrível diante de Deus. As mulheres buscavam ser mais sensuais. Mais sensuais. São coisas terríveis, irmãos. Mas olha o que o Espírito diz para Ezequiel, o homem de Deus. O verso 15. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essa, não é possível. Havia coisas piores ainda, Érica.
Havia coisas piores do que essas. Levou-me para o átrio da entrada da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pátio e o alto, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente adorava o quê? O sol, virado para o oriente. Então me disse: vês isso, filho do homem? Acaso é coisa de pouca ponta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encha de violência a terra e torne irritar-me? Eis-lo a chegar um ramo ao nariz. Essa que é incrível. O povo estava de coração endurecido, Vitória. O povo não ouvia mais o assim diz o Senhor. O povo estava mergulhado em um esquecimento incrível. Eles esqueciam de quem era Deus. E agora, Alexandre, eles viravam as costas para o santuário de Deus e adoravam outros deuses em lugar do Deus, do Criador. Eu estudei uma matéria, História da África. História da África é uma matéria incrível, porque eu aprendi algumas coisas. E lá, na História da África, diz que um senhor, quando comprava o seu escravo, irmão Hernande, ele tinha uns costumes. Ele pregava um grampo, colocava no nariz do escravo, e acorrentava, e enrolava, amarrava a corrente na sua cintura, o senhor do escravo. E o senhor do escravo ia para a direita, e o nariz, quem estava com o grampo no nariz tinha que acompanhar, porque se ele fizesse um movimento que o escravo não fizesse, poderia arrancar o seu nariz. É algo terrível. O que o Espírito está mostrando para Ezequiel é algo muito semelhante. Ele diz: olha, eles colocam ramo no nariz. Os costumes pecaminosos, eles estavam tão viciados, ele estava acorrentado, e Satanás colocava na sua cintura a corrente que estava agarrada no seu nariz. Para onde Satanás iria, eles iriam seguindo, aprisionado, escravizado pelo pecado. Era algo terrível, irmãos. O que estava acontecendo ali era algo terrível. Eles estavam dominados pelo pecado. E você pode imaginar, em todas as espécies. Pelo que também, o versículo 18. Pelo que também eu os trarei com furor. Olha isso. Os meus olhos não pouparão e nem terei piedade. Irmãos. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Deus diz que não vai escutar enquanto o povo estivesse mergulhado nas abominações da vida. O povo gritaria e Deus não ouviria as mensagens, as orações. Deus não ia escutar. Rosângela, é algo muito sério isso. Gritavam, mas Deus não escutava. Por quê? Porque estava mergulhado, acorrentado. Vivia como escravo. Era governado por Satanás. Para quem é essas mensagens, irmãos? O Espírito Santo estava mostrando essa mensagem para quem? Será se era para o Israel antigo, irmão Paulo? Será se era... Está no Velho Testamento, né? Irmãos, eu te falo no nome de Jesus, te asseguro que essa mensagem é para os dias de hoje. Vou te provar. Olha,
o primeiro verso do capítulo 9. Diz assim: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós exterminadores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Chegai-vos, vós que tem armas destruidoras na mão. Irmãos, quem está com a arma destruidora na mão, ele tem o objetivo: destruir, eliminar. E aqui o Espírito chama alguém que está com uma arma destruidora na mão. E o versículo 2 diz: eis que vieram 6 homens a caminho da porta superior, que olhava para o norte, cada um com as suas armas esmagadoras na mão. Entre eles, certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor na cintura. Quantos homens? O Espírito disse para Daniel que vinha. Quantos? Não, 7. 6 vinha com arma destruidora, mas junto com eles vinha um que tinha na cintura um escrevedor vestido de linho. E há uma ordem diferente para este, porque lembra que eles estavam com arma destruidora. A ordem era destruir, exterminar, mas antes era necessário que acontecesse algo. O verso 4 diz assim: olhei e disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca. Vamos ler o 3 para você entender, que eu quero que você entenda direitinho, só para nós pegar qual foi a ordem. A glória de Deus de Israel estava, se levantou, né, do querubim sobre o que estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, né, que tinha o estojo de escrevedor na cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Quem são os homens que serão marcados, Nicolas? A ordem era para marcar quem? Os homens que suspiravam e gemiam por todos os erros, todas as abominações que eram cometidas ali. Esses homens seriam marcados. Aqueles homens que se envolvem, aqueles homens que se misturam com os necessitados e que sofrem com as condições pecaminosas e miseráveis de cada um. Não eram aqueles homens, Giovanni, orgulhoso, e que para mim o que importa é eu estar bem. Não, ele também sofria, irmãos. Sofria porque aqueles que estavam ali acorrentados com um grampo no nariz estavam cegos, mas aqueles que recebem o sinal na testa, o selo na testa, ele se compadecia, gemia e sofria pelos miseráveis perdidos. Amava pessoas, se envolvia com pessoas, gostava de pessoas. Eles não apontavam erros. Eles oravam, visitavam, se misturavam. Esse que não se conformava com os erros, eles receberão o sinal. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade. Após ele, após quem? Após aquele vestido de linho, com o escrevedor na cintura. Após ele, depois que ele tiver demarcado o seu povo, aí, após ele, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais, matai. Olha aí a ordem, irmão. Olha o verso 6. Matai velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas
todos os homens, mulheres, crianças, que tiverem o sinal, não vos chegueis. Uau! Olha isso, começai pelo meu santuário. Começai pelo meu santuário. Por que não começar? Não começar em outro lugar. Meu querido, Deus é justo. Deus tem dado uma grande luz para esse povo. Esse povo é sabido das verdades. E esse povo tem negligenciado tudo isso. Mas chegará um dia do juízo de Deus. E quando chegar esse dia da exterminação, começará pelo o meu santuário. Porque Deus é justo, irmão Hernande. Ele não vai começar porque não sabe. Ele vai começar pelos aqueles que têm grandes luzes. E aqueles que se fizeram negligentes diante da luz que tem. Percebe que a mensagem é dura, irmãos? Percebe que dói na gente? Vocês não têm ideia como isso mexeu comigo, me balançou. Eu espero em Deus que essa mensagem continue me perturbando, porque eu preciso disso. Nós precisamos disso. Precisamos disso, irmãos. O verso 7. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e eles disse: contaminai a casa, enchei de mortos no átrio, e saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado, ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei, dizendo: ah, Senhor Deus, dá-se-á acaso que destrua todo o restante de Israel? Restante, irmãos, está no sentido de remanescente. Vai destruir todos, Senhor, todos. Olha a resposta de Deus. Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é extensivamente grande, a terra encheu de sangue e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, e nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Uau, irmãos de Deus. É uma ordem de Deus. Olha o que diz o verso 11: eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava o estojo escrevedor, relatou dizendo: fiz o que me mandaste, somente fiz o que me mandaste. Agora eu quero mostrar para vocês alguns textos que provam que essa mensagem, essa visão de Ezequiel, eram para nós, era para o tempo presente. Vamos aqui agora. Vamos aqui agora. Olha aí. Eita, eu tenho uma vista meio complicada, mas vamos ver. Então tá, a ordem era, olha a ordem aí: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa os homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem nela. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Era ou não era? Diz o que a irmã Eloy estava falando. Testemunho seleto. Se for no aplicativo, capítulo 10. No livro físico, página 65. Precisam ler isso. É de arrepiar, irmãos. São coisas seríssimas. E a irmã Eloy está falando exatamente de Ezequiel 8 e 9. Essa mensagem ela é direcionada, exclusiva para o povo que conhece o tempo que está vivendo. Romanos capítulo 11, versículo 13, não é isso?
Vós que conheceis o tempo, é hora de quê? De despertais do sono, porque o dia está próximo. Muito próximo. Muito próximo, irmãos. Muito próximo. Mais próximo do que nós imaginamos. Muito próximo, Nicolas. Muito. Vamos ver mais. Vamos ver o comentário da irmã Lloyd. Olha lá. Esses que suspiram e gemem, havia estado a pregar a palavra da vida, as palavras da vida. Havia reprovado, aconselhado e suplicado algum dos que estava desonrando a Deus. Olha aí. Algum dos que estava na igreja desonrando a Deus, com a súplica, com apelo, com as orações, com as visitas, se arrependeram. Olha aí. Se arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartará-se de Israel, se bem que muitos ainda continuassem as formas religiosas. Faltava o quê? O seu poder e a sua presença. Formalidade, Rosângela. Formalidade. Os que estavam ainda no átrio, presente, a igreja de Deus, que ouvia as súplicas e os gemidos daqueles que têm o sinal de Deus, irmãos, é do Carmo. Alguns se arrependeram, mas outros não. Outros viviam na formalidade. Eles vinham à igreja o sábado, às quarta-feiras, devolviam o dízimo, mas eles não tinham o poder e a presença de Deus na vida. É de assustar ou não é, irmão Giovanni? Irmãos, isso me arrepia. Se isso não mexer contigo, tem alguma coisa muito errada. De verdade. Vamos ver os comentários da irmã Nádia. Olha lá. Ao tempo em que a sua ira se manifestar em juízo, esses homens, esses humildes, né? E devotos seguidores de Cristo, se distinguirão do resto do mundo. Por quê? Por que eles se distinguirão? Pela angústia das suas almas, a qual se exprime em lamentos perante a reprovação e a advertência. Ao passo que outros procuram o que, irmãos? Lançar a capa sobre o mal existente, né? E desculpa a grande impiedade reinante em toda a parte. Mas olha, irmãos, será que está melhor aqui? Muito igual. Mas olha o que diz lá. Tinha um grupo, o grupo que tinha um sinal, irmão Hernandes, o grupo que era assinalado pelo selo de Deus, eles tinham uma característica interessante, porque, Rafael, ele se envolvia com o povo, ele amava o povo, e ele gemia e tremia, chorava junto com eles. Mas um grupo à parte, que convivia junto no mesmo átrio, olha, irmão, isso é perigoso, encobria as verdades, se fazia cego, não via. Os que têm zelo, pela honra de Deus, e amor pelas almas, não se calarão, a fim de granjear o favor de ninguém. A sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios. Eu coloquei lá. O que são ímpios? Ali eu acrescentei. Quem são os ímpios? Ímpios é aqueles que sabem muito e que não vivem. São ímpios. E eu te digo com toda a verdade, e no nome de Jesus, que eu não vou falar nada em meu nome, porque aqui é de Deus, a mensagem é dele, é Deus. Ai de mim, se não falar o que ele está me pedindo para falar.
ou o que eu coloquei nesse slide, que foi tudo feito com muita oração. Ímpios são os que sabem e não vivem. É ímpio. Dentro dessa igreja, não tem um que não saiba. Adventista, batizado dessa igreja, não tem um que não saiba. Se não vive diante de Deus, é ímpio. É ímpio. São ímpios. É o que Deus diz. Agora vamos lá. Travou? Vai lá. Pulei 2 ou só foi 1? Tá. Beleza, agora eu vou. Põe um para frente aí para mim, vai lá. Ah tá, acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. São impotentes, quem? Os ímpios, para deter a impiedade, torrente da iniquidade. E assim se enche de dor e sobressalto. Lamenta diante de Deus o ver a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Quem recebeu grande luz? Esses que vivem na impiedade, Vitória, chegará um dia que eles vão lamentar. Lamentarem por quê? Pela religião desprezada, pelos ensinos desprezados, pelos cultos familiares, pelos momentos juntos a sós com Deus. Então o que vai restar para ele é lamentação. O slide. Os ímpios somos aqueles que conhecem a verdade e não vivem. Você acha que eu pulei um slide? Não tinha pulado, certo? Então é isso. Os ímpios, eles não conseguem, né? Eles são impotentes para deter a impiedade. Olha a segunda parte. Lamentam-se e aflige a sua alma, porque se encontra na igreja orgulhosa. Ele se orgulha pela verdade, pela luz que tem. Avareza, egoísmo, engano, quase todo tipo, toda espécie. Agora olha lá o que o Espírito diz. O Espírito de Deus, que impulsiona a aceitar, é reprovado. Irmãos de Deus, isso é muito sério. As verdades que são pregadas, aí você pode imaginar nas mensagens de saúde, aí vocês podem imaginar nos conselhos bíblicos para nossas vestimentas. Sim, irmãos, pode sim, pode imaginar isso sim. Quando vem alguém aqui pregar sobre dízimo e oferta, são verdades que são negligenciadas. O Espírito que está falando é ignorado. Quantas vezes foi citado e foi falado aqui no púlpito? Pessoas, crianças, eu vi crianças falando aqui. Eu lembro de uma pregação do Márcio. Cadê o Márcio? Não está aqui não, né? Márcio, o filho. Incrível, Rosângela. Uma quarta do poder, irmãos. Inclusive a quarta do poder é amanhã, tá? Vocês não podem faltar, que são verdades tão sinceras que saem das crianças. Quarta do poder não, meu querido. Voz juvenil. Desbravadores, voz juvenil. São verdades, sabe, assim, incrível. E o Márcio, é Márcio, né? Alexandre. Ele pegou uma folha em branco e depois que ele falou algumas verdades para a igreja, ele diz: olha aqui, irmãos, Deus está te dando uma oportunidade para você iniciar, para você dizer sim ao Espírito da verdade, não ignorar. Irmãos, isso é muito sério, porque cada repreensão que eu escuto aqui, continuo vivendo a mesma coisa, parece que não faz efeito. Nós não podemos dizer não para o Espírito, irmãos, porque as consequências são sérias e são certas. Séria e certa. Se Deus diz que não pode, não pode.
Se Deus fala não é assim, não é assim. Não é assim. O Espírito de Deus que impulsiona a aceitar, né, é reprovado. É espezinhado. Ao passo que o servo de Satanás triunfa. Quem que Deus chama ser servo de Satanás? Os ímpios. Os ímpios são servos de Satanás. E são um servo muito perigoso. Sabe por que são perigosos? Muito perigoso. Porque eles não se revelam de que lado estão. Satanás faz uma obra com esses que vocês nem imaginam. Porque são camuflados. Deus é desonrado. A verdade tornada de nenhum efeito. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem um selo de Deus. Há uma característica exclusiva para aqueles que são marcados pelo selo de Deus. Eles gostam de pessoas. Eles se envolvem com pessoas. Se mistura com as pessoas. Mas com um propósito. Nunca para criticar. Sim, para reconciliar. Apaziguar. Ontem foi o nosso título da nossa mensagem em casa, não foi, Vitória? Apaziguar. Apaziguar. É uma característica. O Senhor comissiona os seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos, Gabriel. Arma destruidora na mão. Para quê? Vamos ver juntos? Olha lá. A mesma ordem. Passai pela cidade, após aqueles que estão marcados com o selo de Deus. O anjo, aquele vestido de linho, com escrevedor na cintura, ele marca, e após ele, e feri, não poupe o vosso olho, e nem vos compadeceis, matai velhos, olha irmão, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-lo. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. É a única solução, Carla. Está marcado. A única solução para não ser destruído é estar marcado com o sinal, com o selo de Deus. Se eu não tiver o selo de Deus, e uma característica que representa esse selo, eu serei destruído. Que Deus tenha misericórdia. Agora preste atenção à ordem, o cumprimento da ordem. Começai pelo meu santuário. É a mesma lógica. Deus não seria justo se começasse por um outro lugar. Não seria justo, Léo, se ele começasse por outro lugar. Mas ele começará. Eu tenho um medo de vocês não estarem entendendo a mensagem, mas um medo. Eu quero que os meninos olhem para mim, os meninos, os jovens, olhem para mim. Irmãos, olhem para mim. No nome de Jesus, olha para mim. Eu não vou ficar tímido. Eu fico nervoso, mas eu não fico tímido. Olha para mim. A ordem é exterminá-lo. E só não serão exterminados crianças, jovens, aquele que tem a marca, o sinal na testa. Esses não serão. O restante, a ordem é exterminá-lo. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estava diante da casa. Olha aí, mais uma prova que é para essa igreja, Rosângela. Eu estou dando um tempinho para vocês lerem.
Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Porque fizeram pouco caso das verdades pregadas aqui, no púlpito. Pouco caso. Algumas entraram aqui e saíram aqui. Lute, irmãos. Lute. Deus é tão bom. Sabe, vocês perceberam a mensagem musical que foi cantada? Eu não combinei nada com a Priscila. Nada. Mas o que Deus espera de mim e de você é que nós molhamos o pé, irmãos. Dê o passo. Nós precisamos do sinal, nós precisamos estar conectado com Deus. Porque a ira de Deus, ela vai se manifestar uma hora. E vai começar aqui, dentro da igreja adventista do sétimo dia. Dentro da igreja adventista do sétimo dia. Os anciãos, aqueles a quem Deus dará grande luz, e que havia ocupado o lugar de depositórios dos interesses espirituais do povo, havia traído o seu depósito. O que isso significa, Renato? Aqueles que estão na responsabilidade de grandes responsabilidades, sabe? Aqueles que se põem à frente, aqueles que negligenciam a sua responsabilidade na administração, no zelo, têm traído a Deus. E isso dói em mim, isso me deixa preocupado, porque eu sou um líder dessa igreja, eu sou um ancião dessa igreja. A ordem é para os anciãos da igreja, para o diretor de música, para a escola sabatina, são os líderes, e também os membros da igreja. Há uma ordem, uma repreensão. Colocaram-se num ponto de vista que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos tempos antigos. Sabe o que diz hoje? Outros tempos. Mudaram, Renato. As coisas mudaram. Aí sabe o que acontece? Essas palavras fortalecem-lhes a incredulidade. Mudaram o quê? São enganos, irmãos. Só vai fortalecer a incredulidade dos nossos corações. Deus é Deus. Ele diz que não muda. Deus não muda. O objetivo de Deus sempre foi te salvar e me salvar. Sempre foi esse. Ele não vai mudar. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. O Senhor não fará bem nem mal, eles dizem. É demasiadamente misericordioso para visitar o seu povo em juízo. Não, mas eu te digo com certeza absoluta que Ele vai visitar sim. Eu não tenho um pingo de dúvida. Quem tem dúvida aqui? Ele vai visitar. É verdade, Sinéia, que ele é um Deus bom e misericordioso. Isso é verdade. Mas também é um Deus de justiça. O que é que Hebreus não fala que Ele é um Deus consumidor, um fogo consumidor? Deus também é. É verdade que Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus consumidor. Só tem mais 2 textos. Assim,
paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e a casa de Jacó e os seus pecados. Esses cães mudos, olha, irmãos, esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Olha esse que está em negrito: homens, virgens, crianças, e todos perecerão juntos. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu quero te apresentar esse texto e depois nós vamos orar. O apelo do Espírito para cada um de nós hoje, nesse momento. Deixa o texto, não tem como deixar o texto aí, visível? Isso. O texto diz assim, ó: agora é tempo de preparar-nos. Queira Deus que haja tempo. Eu estou falando sério. Queira Deus que haja tempo, Rosângela. Porque, irmãos, nós precisamos urgentemente acordar. Urgentemente. O selo de Deus jamais será colocado à testa de homens e mulheres impuras. Nós somos quem somos, Carlúcio. Nós somos o que comemos, o que bebemos, o que vestimos. Analisamos a nós mesmos. Olha para nós mesmos. Faça uma análise profunda. Porque o sinal de Deus não será colocado nem em homem nem em mulheres impuras. Olha o que está em negrito. Jamais será colocado à testa de um homem ou uma mulher cobiçosos ou amante do mundo. Jamais. Jamais será colocado à testa de homens e mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Jamais. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. E só há uma forma, irmãos, disso acontecer. Nós sabemos quem somos. Isso é fato. Nós sabemos quem somos. Mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, que se você der o primeiro passo, se você levantar um machado, as coisas podem acontecer. Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em te ver diferente, transformado. Mas para isso é necessário que dê o primeiro passo. Que eu queira. Esse é o nosso primeiro encontro do dia. A primeira demonstração que eu quero foi dada. E terá uma segunda, hoje ainda, nesse mesmo local. Vamos negligenciar o grito do Espírito Santo, irmãos? Vamos negligenciar o chamado de Deus? Deus quer te encontrar novamente aqui 4 horas. Para quê? Venha, só venha. Eu não sei para quê, mas venha. Na verdade eu sei para quê. Às 4 horas aqui, Deus quer continuar falando ao nosso coração. Precisamos dar um passo. Temos a oportunidade de dar esse passo hoje. Você entendeu a mensagem, irmãos? Quem entendeu a mensagem? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Quem entendeu? Amém. 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 Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Louvado, exaltado seja o Teu nome. Glorificado é o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Continue trabalhando no nosso coração, Senhor. Nos ajude a nos aproximar do Senhor a cada dia. Nos lembre que temos mais um encontro hoje ainda, aqui 4 da tarde. O local é agradável, o Senhor nos concedeu isso. Temos ar-condicionado. É bom, Senhor, estar aqui. Como o Senhor é bom, como o Senhor trabalha de uma forma didática para falar aos nossos corações. Teu é o poder, Teu é a glória e o reino para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abençoe e que também nos dê a paz, que o Senhor nos acompanhe agora e sempre.